Ok. Até daqui a pouco, Miriam. Tchau. Muito bom, gente. Então, a minha sugestão é que a gente vá lendo parágrafos, né? Eu falei que eu vou fazer Aham. em ordem alfabética. Hum, A Cissa, Você? Tem um eu. parágrafo aqui, Ah, tem um parágrafo aqui que eu gostaria de lê-lo, mas eu mostro na hora, eu já perdi aqui, mas tudo não tem bem, importância. vamos lá. Quando chegar lá, você É, fala, deixa que eu leio. Daí a gente tá bom, espera, tá? tá bom. Então fica a Cissa, eu, a Irene, o Guilherme, a Manu e a Silvia por último, Silvia. Falou? Então vamos lá. Eu até fui perguntar para a Júlia hoje se esse S é pronunciado. Ela falou que acha que não. É Camus mesmo, né? Em Ah, geral, Ah, Caminho. não, certeza. Eu e a Cissa somos da área do francês também. certo, em então. E geral, ela o me disse. francês, a terminação em francês, em geral, ela é Então, a Júlia me falou que tem tipo algumas no canto. palavras que se Não, pronunciam. X, S, T Mas, finais não se pronunciam, Ah, a não ser que sejam acompanhados de uma palavra que comece com uma vogal, aí sim, eles daí se faz tornam divisão. Aí faz sonoros. a liaison. Aí faz a liaison, mas, mas também tem a liaison com um apóstrofe, né? Que é a liaison, é outra coisa. mas Certo. curiosamente, eu li já faz um tempo que se pronuncia Garros, né? Roland Garros, que pronuncia o S nessa Não, não se palavra específica. pronuncia, não se pronuncia, Pronuncia, não se pronuncia. pronuncia. Então tá bom. Você Ixi, já ouviu o francês falando? Então não discutamos. Ele fala Roland Garros. é, Só se fosse um nome estrangeiro, que não é o Tá. caso. é. Aí falaria esses terminais de X, S, T. Mas se for nome francês ou palavra francesa, não se Não, pronuncia. muito bem. Então Tá vamos bom. lá, Monsieur Albert Camus. Issa pode começar. Tá bom. É esse aqui, né? De um lado, a pobreza, é isso? Isso, Tá. isso mesmo. De um lado, a pobreza de um meio operário, a estreiteza de uma casa de cômodos, a rigidez de uma disciplina imposta para fazer render o suado pão de cada dia, as condições de sobrevivência restritas ao essencial. De outro lado, a exuberância de uma paisagem luminosa, a imensidão de um mar eternamente azul, vislumbrado desde a esquina de cada rua, explodindo sem cessar sobre as areias sem fim. Como um luxo supérfluo nesse esbanjamento de beleza. As ruínas romanas desafiam o tempo e parecem lembrar a mortalidade dos homens. Sua lembrança, entretanto, é igualmente supérflua. Por falta de bens imprescindíveis, morre-se muito cedo e morre-se jovem, nessa terra onde tudo convida a viver. Nascido e criado entre contrastes fundamentais, Albert Camus, desde cedo, aprendeu que a miséria engendra uma solidão que lhe é típica, uma austeridade toda sua, unia a desconfiança da vida. Mas a paisagem desperta uma rica sensualidade, uma eufórica sensação de onipotência, um orgulho desmedido de possuir a beleza inteiramente gratuita. Esse aprendizado, feito a meio caminho entre a miséria e o sol, levou-o à consciência do que existe de mais trágico na condição humana: o absurdo, essa irremediável incompatibilidade entre as aspirações e a realidade. A constatação do absurdo. Do pai, Lucien, o escritor não guardou nenhuma lembrança, porque, na verdade, nem chegou a conhecê-lo. Depois de morejar anos a fio numa vinicultura de Mondovì, Argélia, onde Camus nasceu aos 7 de novembro de 1913, o humilde lavrador foi dar sua vida no sacrifício da Batalha do Marne. Mal começava a Primeira Guerra Mundial. Albert cresceria sob os cuidados da mãe, Catherine Sinté,
uma marroquina de origem espanhola, dos tios e do irmão mais velho, Lucien, como pai. Guilherme? Sou eu? Sim? Sou eu? A família, pelo lado paterno, vinha da Alsácia, França, de onde emigrara em 1870, quando a região passara para o domínio da Prússia. Desde 1830, a Argélia pertencia à França, e para lá rumaram esses primeiros Camille, como tantos outros franceses, desiludidos com seu país e esperançosos de conquistar mais conforto em solo africano. Mas essas esperanças logo se mostraram irrealizáveis. Aos franceses pobres, a Argélia não tinha melhores condições a oferecer. Tudo o que lhes dava era a oportunidade de trabalhar arduamente nas vinhas ou nas fábricas, junto com a grande massa da população local subjugada. Foi no campo ensolarado e rude que os Camille fincaram suas raízes. Catherine, após a morte do marido, não quis mais viver no campo e, no mesmo ano de 1914, transferiu-se com os filhos para Argel, a capital. Para sobreviver, empregou-se numa fábrica de papel, onde trabalhou até não poder mais. Para morar, arranjou uma casa no colorido bairro de Belcor. O sol batia o dia inteiro sobre os móveis toscos e sua luminosidade parecia ao menino Albert uma riqueza. Em 1923, o garoto concluiu o curso primário e a família reuniu-se para decidir o seu destino. Iria trabalhar na oficina de algum bom artesão, onde aprenderia rapidamente um ofício de razoável remuneração, como tantos outros meninos de famílias pobres, desconfiadas dos intelectuais. O professor Louis Germain, no entanto, achava o pequeno Albert inteligente demais para passar o resto de sua vida na ignorância e sugeriu então a Catherine que tentasse conseguir uma bolsa de estudos para o filho no elegante Liceu de Argel. Malgrado a oposição do resto da família, um tio-avô, espécie de patriarca extremamente autoritário, ameaçou até meter um tiro na cabeça do primeiro que se atrevesse a ensinar uma palavra de latim ao menino. Camille ingressou no liceu. A condição de bolsista obrigava-o a estudar o dobro de seus colegas, todos eles provindos das mais abastadas famílias francesas instaladas na capital argelina. O contato com essa gente devia fazer o bairro do Belcourt parecer ainda mais pobre, apesar do sol. Isso? Desculpa. Albert chegou à universidade em 1931. As esperanças eram muitas e simples. Terminar o curso de letras, ser um bom professor, dar um pouco de conforto à mãe, prematuramente envelhecida e quase surda. De repente, a tuberculose entrou em sua vida, golpeando seus projetos. O jovem alto e musculoso, goleiro entusiasmado do racing universitário, estudante de destaque, teve de abandonar todas as atividades para tratar exclusivamente da saúde. Conseguiu curar-se, mas a profissão a que se destinava ficou-lhe proibida. Por 2 vezes, o exame médico impediu-o de prestar as provas necessárias para ocupar o cargo na escola pública. Restaram-lhe pequenos empregos temporários, auxiliar de escritório, vendedor, escriturário da prefeitura, até que descobriu o jornalismo e o teatro. Irene? Ah, não, sou eu. Você? É você. Sou eu. Sim. Em 1935, Camille começou a escrever um ensaio, O Avesso e o Direito, L'Envers et l'Endroit, publicado 2 anos mais tarde, e fundou o Teatro do Trabalho, com o objetivo de levar a arte ao povo. Nesse mesmo ano, participou de uma criação teatral coletiva ostensivamente panfletária, Revolta nas Antúrias. Juntamente com seu amigo Pascal Pia, criou um jornal, o Alger Républicain, diferente dos outros, e desde o início fadado ao fracasso. Seu programa era a defesa da oprimida população árabe, para a qual reivindicava igualdade salarial, escolas
representação no governo. Os franceses dominantes não escondiam o seu desejo de fechar a redação. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Alger Républicain teve seus dias contados. Os editores do jornal simplesmente se recusaram a aceitar as normas de censura então impostas. Para mantê-las, 2 censores militares instalaram-se na redação. Páginas inteiras eram cortadas, enquanto as autoridades insistentemente aconselhavam Camille a deixar Argel. Como de nada valessem críticas e ameaças, o governo fechou o jornal em janeiro de 1940. Camille não tinha mais o que fazer na ensolarada Argélia. Rumou então para Paris. Um intervalinho, entrou alguém aí? Lá? Liga o Com microfone. É a Liege. Som, Sem som, tá sem som, Liege. som. Som. Já liguei, não entrou. Agora agora. tá. Agora sim. Agora sim. Então, boa noite. Desculpa, eu não queria atrapalhar, não. Pode seguir. Não, mas se apresente aí, Liege. Pessoal, fui convidada pela Enilde, a gente faz pilates juntos e começamos a conversar e descobrimos que a gente tinha alguns gostos comuns e ela me mandou o link. E é isso. Como é seu Legal. nome? O meu nome é Liege. Liege. Isso. Bem-vinda. Obrigada. Você não está com o texto, né, Liege? Tô sim. Eu peguei Ah, aqui tá. no grupo, né? Ah, então tá bom. Tá Então bom, você vai ler também, tudo bem? Tô acompanhando. Tô lendo junto aqui. Pode seguir. Então vai. A Cissa que leu agora, né, Cissa? Não, foi Foi a Irene. Foi a Irene. Irene. Nananana, arrumou É o então para Guilherme e Paris. depois ela. Sou eu. Então aí faz assim, ó. Acaba a sequência, daí quando começar com a Cissa. Ah, não. Não, ela pode ir agora. Ela Não, entra é. depois de mim agora. Depois do Guilherme. Isso mesmo. Pode ir. Cada um lê um parágrafo, tá bom, Liege? Ela sou eu que vocês estão falando, que eu vou entrar É. Ela é Você é ela. Ela é você. É Ela é Liege. Tá bom, isso. depois. Tá ok. Cada um lê um parágrafo, você vai ler sempre depois do Guilherme, tá? Beleza, combinado. Guilherme sou eu. Tá bom. Posso ler? Pode. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, em Não. 1930... É o próximo parágrafo. A Irene já leu esse. Agora é o outro. tem razão, perdão. Pascal Pia. Pascal Pia dera-lhe uma carta de recomendação, que lhe abriu as portas do Paris Soir para realizar um trabalho que não envolvia uma só linha escrita de seu próprio punho. Os alemães se aproximavam e, em maio de 1940, a redação mudou-se para Clermont-Ferrand. A situação vivida no Alger Républicain mais uma vez se repetiu. Sisudos censores sentaram-se junto aos editores, riscando textos e fotos. Mais uma vez, Camille se recusou a aceitar as normas e partiu para Lyon. Pouco depois, a França inteira estava sob as botas do invasor. Não havia mais para onde ir. Camille voltou para a Argélia, instalando-se em Oran. Na bagagem, além de desilusão e revolta, levava o manuscrito completo de um romance e grande parte de um ensaio. O romance, que recebeu o título de O Estrangeiro, descreve a atmosfera sem esperança, característica dessa época sombria. Seu protagonista, Meursault, é um homem indiferente a todas as normas sociais, impermeável a todos os valores morais. Condenado por matar 2 árabes numa praia, tudo que declara como justificativa de seu ato injustificável e que o fez por causa do sol. Dizer mais do que isso, tentar defender-se, significaria acatar as regras de um jogo que ele recusa. Pode ir. A sensação de absurdo que dita o comportamento de Meursault é analisada no ensaio. O mito de Sísifo, Le Mythe de Sisyphe, que
poderia ter como subtítulo a seguinte pergunta: a vida vale a pena ser vivida? O absurdo consiste na incompatibilidade entre o anseio humano de explicação para o mundo e o mistério essencial desse mundo inexplicável, entre a consciência da morte e o desejo de uma impossível eternidade, entre o sonho de felicidade e a existência do sofrimento, entre o amor e a separação dos amantes. Constatado o absurdo, resta escolher a atitude a tomar. Para Camus, trata-se de aceitá-lo e de conviver com ele. É o que faz Sísifo, o mítico personagem condenado pelos deuses a rolar eternamente uma pedra e encosta acima de uma montanha. Sísifo aceita o absurdo e tenta agir neutro dos limites que isso lhe impõe. E, paradoxalmente, ao tomar consciência desses limites, ele consegue ser mais livre. A publicação de O Estrangeiro e o Mito de Sísifo, em 1942, transformou Camus numa das figuras mais preeminentes das letras francesas. Nessa ocasião, o escritor novamente se encontrava em Paris. A execução do jornalista e ex-deputado Gabriel Péry pelas tropas de ocupação em 1941 fizera-o voltar à França, onde passou a integrar o movimento de resistência, escrevendo no jornal clandestino Combat. Para garantir a subsistência, trabalhava como leitor na editora Gallimard. Em agosto de 1944, Paris era libertada e o Combat, pela primeira vez, circulou à luz do dia. No ano seguinte, a guerra terminava. Uma explosão atômica em Hiroshima colocava um ponto final no conflito. Para Camus, a civilização mecânica acaba de dirigir seu último grau de selvageria. Isso. Nossa, estou viajando aqui nas ideias. As cartas a um amigo alemão, Lettre à un ami allemand, escritas durante a guerra, puderam então ser publicadas. Não era um povo que Camus combatia, era uma ideologia totalitária e racista, incompatível com seu humanismo. Acho que o mundo não tem sentido final, afirma na quarta dessas cartas, mas sei que algo nele tem sentido, e é o homem, porque é o único ser que reclama um sentido. Nossa, vou até parar aí, gente. Olha que frase. Né? Aliás, se vocês quiserem de vez em quando parar para fazer algum comentário, sintam-se à vontade. Não, Que então eu frase? gostaria de fazer. Passa. Não, porque para trás aí a gente leu que os censores iam para as redações dos jornais. Então, sou jornalista e não era outra realidade na ditadura aqui no Brasil, né? O censor ficava na redação. Então, saía um texto que ele não gostava ou que ele poderia imaginar que os ditadores não gostariam, ele cortava ali na hora. Então, por isso que o Estadão saía com receita de bolo, com poema de Camões, etc., ocupando, às vezes, uma página inteira, porque eram matérias que haviam sido censuradas, né? Só fazer esse comentário. Isso aí. Mas essa frase aqui é demais, hein? Você é jornalista, Guilherme? Você, tipo, trabalhava? Sou. Nossa, que... Caraca. Aliás, ele está aqui no grupo como jornalista. Né, Guilherme? É verdade. Escrevendo a Intercarta. Ele está trabalhando, inclusive. Mas aí eu gostei tanto que estou aqui no teatro. Isso. Sabe, Manu? Não é? Isso aí. Vamos lá, siga lá. Mas, Enilde, qual frase? Desculpa. Repete a frase que você quis ressaltar para a gente pensar um pouco nela. Não, mas é isso mesmo. Acho que o mundo não tem sentido final, mas sei que algo nele tem sentido. O que tem sentido? É o homem, porque é o único ser que reclama um sentido. Essa ideia é interessantíssima. Mas o que é o mundo sem o homem? Bom, aí é o meu egocentrismo humano. Não, o mundo tem muitas coisas, tem muitas coisas, tem muito bicho, tem muita planta, tem muito. Mas aí ninguém vai contar
né? Se não O tiver que o que, o homem. que que esses seres Ninguém vai falar sobre esses outros seres, né? é? Não, e essa ideia de que o homem é o ser que precisa de um sentido, é quem se mexe. É o único que precisa, né? É, Os outros então, a vida vai levando. vai levar. Eu tinha também, já desde o início, no parágrafo de abertura, também feito um paralelo com o Brasil, mais especificamente com o Rio de Janeiro, né? Porque ele fala dessa beleza, assim, do sol, da luz e tal. E essa é uma... Toda vez que eu vou para o Rio, especialmente uma vez que eu fui e passei lá por um dos morros, acho que era Dona Marta, e tem uma vista assim incrível, acachapante do Rio, daquela beleza assim desconcertante. Mas assim, você está num morro, né? Rodeado de pobreza e tal. E então acho que não teve como não lembrar disso, né? Porque esse contraste também que ele viveu e que o influenciou muito, né? É, isso mesmo. Vai lá, pode ir. Cis. Em Cis, 1946, Camilo ah, visitou... Oi? desculpa, não, tudo certinho. Siga. Em 1946, Camilo visitou os Estados Unidos, onde os universitários o acolheram com entusiasmo e admiração, e as autoridades o receberam com frieza e desconfiança. Suas Oh, ideias políticas não eram vistas com bons olhos. Ai, para surpresa de 0 pessoas. ah, eu não li, né? Esqueci. Desculpa, vou ler agora, tá? Ai, você não leu? Eu não li, Não. eu esqueci também. Eu esqueço que eu sou depois da Cis. No ano, Nossa, no ano seguinte, o escritor publicou um romance no qual vinha trabalhando desde 1941 e que, para muitos, constitui sua obra-prima. A Peste, considerada pela maioria dos críticos como uma alegoria do nazismo e, por extensão, de todo o regime totalitário. E é a história de uma cidade, Orã, subitamente tomada por uma epidemia que se alastra sem encontrar obstáculo. Diante da calamidade, cada habitante reage individualmente, preocupado apenas com a própria salvação. Poucos resolvem enfrentar o mal em nome de todos. Entre estes figura o doutor Villiers, que honestamente acredita na necessidade de lutar até o fim contra a peste, por mais inútil que possa parecer essa luta. Uma vida que se salve será uma pequena batalha ganha. No fim, a vitória pertence a ele e aos que tiveram vergonha de ser felizes sozinhos. Uau! Trata-se de uma vitória essencialmente humana. Deus não foi invocado, pois, uma vez que a ordem do mundo é regulada pela morte, talvez seja melhor para Deus que não se acredite nele e que se lute com todas as forças contra a morte, sem levantar os olhos para o céu, onde ele se cala. Uau! Gostaram desse Fenomenal. Nossa, incrível? forte, forte. Forte, forte. é, ok. Fala, Posso Silvia. ler? A Silvia ia falar alguma coisa? Não? Não? É, Pode ler. No ano da publicação de A Peste, o combate já havia perdido muito de sua popularidade. Os franceses não queriam mais denúncias, e o jornal, a fim de se manter, teve de amoldar-se ao gosto do grande público, renunciando ao seu programa, durante muito tempo cumprido, de informar corretamente, tentando esclarecer o sentido de cada fato e dar-lhe o justo valor. Camus preferiu afastar-se para não fazer concessões. Realizou uma série de viagens, empenhou-se mais na elaboração de sua obra literária e em suas atividades teatrais. Dessa época, data a realização de três ensaios: O Homem Revoltado, em 1951, O Verão, em 1954, e Reflexões sobre a Pena Capital, 1957, um romance, A Queda,
um livro de contos, O Exílio e o Reino, e várias adaptações teatrais de obras célebres. Olha lá, Liege. Ui, O Homem Revoltado. Eu posso fazer só um comentário que não tem nada a ver, mas Claro, sobre essa claro. questão de Deus. A minha filha, quando ela tinha uns 4, 5 anos, a gente assistiu, ela estava assistindo uma novela comigo, que acho que algumas de vocês vão lembrar, o Terra Nostra, que tinha uma cena muito forte em que é uma mãe correndo no navio, com uma criança morta no colo, e as pessoas perseguindo ela porque iam jogar a criança do navio porque era escorbuto, né? Era uma das primeiras cenas. E eu achei muito curioso, porque ela era pequena, do meu lado, ela olhou para mim e falou, mãe, e eu estava, simultaneamente, eu estava explicando para ela que isso era um tempo passado, que era antigamente. E ela falou para mim assim, mãe, eu acho que nessa época, ou Deus não tinha nascido, ou ele já tinha morrido. Oh, meu, É mesmo. tá, que interessante. Que idade ela tinha? Que idade ela tinha, Liege? 5 anos. Anos. É que aquilo foi tão forte, e eu acho que esse é um conflito que a gente vive eternamente, né? Do o que é bom, o que é justo, o que é certo, o que é errado, e se Deus existe ou não, e onde é que ele se manifesta ou não, cada um com a sua crença, mas o fato é que essa é uma questão que nos segue sempre, né? É verdade. Já desde a infância, né? Como prova a sua filha, né? Então, isso me surpreendeu, né? Desculpa, eu não queria É. atrapalhar. Não, Não, não atrapalhou, não, de jeito jeito nenhum. nenhum. É assim que Ô, funciona, Liege, Liege. Oi. é, Vai lá. Agora sou eu, né? O Homem É, Revoltado é talvez o escrito mais complexo de Camus, e juntamente com o mito de Sísifo, complementa o quadro teórico de sua posição filosófica. O homem revoltado é aquele que diz não a tudo, o que força os seus limites, a tudo que o violenta e o priva de exercer livremente o que considera seus direitos, mas sabe que sua revolta também deve respeitar alguns limites. Há fundamentalmente 2 tipos de revolta: a metafísica, contra o absurdo do mundo, e a histórica, a qual o autor dedica a maior parte do ensaio. A queda ironiza a convicção de que a humanidade é má e combate a ideia, defendida pelo protagonista, de que o sofrimento humano resulta de uma grande culpa universal. A obra devia integrar os contos de O Exílio e o Reino, porém acabou ganhando dimensão de romance. Em 1953, Camus apresentou no Festival de Angers 2 adaptações: A Devoção da Cruz, de 1600 a 1681, e Os Espíritos, de Pierre de Larive, de 1540 a 1619. A boa acolhida do público estimulou a se dedicar mais ao teatro, velha paixão dos tempos de Argel, quando no seu grupo itinerante atuava como encenador, diretor, ator, cenógrafo, autor. Todas as suas grandes peças já estavam escritas, e ele não parecia disposto a elaborar qualquer obra nova. Em outubro de 1956, encenou no Teatro de Maturin uma adaptação de Requiem para uma Freira, de William Faulkner, de 1897 a 1962, sucesso que se manteve em cartaz durante 2 anos. Na ausência de um autor, certa noite o próprio Camus subiu ao palco para viver o papel de governador. Em 1957, novamente no Festival de Angers, ensinou sua adaptação de O Cavaleiro de Olmedo, de Lope de Vega, 1562 a 1635. Porém, sua maior realização nesse campo foi Os Possessos, adaptado de Dostoiévski, 1821 a 1881, que estreou no Teatro Antoine, em Paris, em fevereiro de 1959. posso fazer só uma observação aqui? passa. É que na última linha, que estreou no Teatro Antoine, em Paris, em 3 de fevereiro de 1959. E foi a data do... Não, é a data do meu nascimento.
Ah, é? Era, era esse que eu queria ler. Entendi! Parabéns. Parabéns! Mas você fez a correção a tempo, né? Legal. Ia comentar antes aqui de ler que fez de tudo o Camus também, né? Foi, né? Tudo, tudo. Uau! E dentro de um clima onde ele entrou e lá ficou, resistência contra isto, contra aquilo, e usou Pois todos é. os caminhos, né? Os Não, e recursos. interessante, né? Ele começou como jornalista, né? Depois ele foi para as artes, né? E É, aí fez tudo lá dentro, né? De teatro, É, como a gente fala sempre, as artes, né? Das artes, é. legal. Agora, Em se naquela 1900 época ele não queria fazer nenhuma concessão, imagina ele hoje aqui. Nossa, Ele mãe, não queria fazer nenhuma concessão no jornal, não é? Para pequenos, a é. questão da denúncia, imagina ele hoje. imagine só, imagine só. Não, e a outra coisa, eu achei muito interessante a definição de um revoltado. É, Quem tem opinião, quem tem liberdade, eu falei, gente, isso é revoltado. Pois, Eu estou revoltada. E na acho que todos realidade, nós aqui somos meio é, revoltados. porque na realidade, revoltado, assim, legalmente falando, é a pessoa que é contra a qualquer coisa, né? Eu achei que estava muito nobre essa definição aqui de revoltado, né? se bem que quando a gente fala, fica muito indignado com alguma coisa, a gente fala que é revoltante, né? Então, é alguma coisa que mobiliza, Quem que está mexe. identificando, então, quem fala que é revoltante é o revoltado, né? Pois é. Né? E quem coloca o revoltado como negativo é quem está sendo atacado pelo revoltado. Não, e outra coisa, é como se ter opinião, ser firme, querer lutar por alguma coisa fosse ruim, porque o revoltado tem uma conotação negativa, essa palavra, né? é Tudo um pouco depende de quem é o pejorativo, né? leão e quem é Bem, o caçador, né? bem Verdade. pejorativo, como se ele É. tivesse errado, né? Mas com essa definição linda, eu acho que podia até mudar o nome de revoltado. Não, mas a gente pode assumir, porque a gente teve vários movimentos, por exemplo, movimentos aqui no Brasil, como revoltas, né? A revolta dos farrapos, por exemplo, que eu me lembro com esse nome, né? Uhum. E eram movimentos populares, né? De insatisfação com a situação, por razões óbvias e aceitáveis, né? Então, tudo depende de que lado que a gente está do balcão, né? E, Então, e revolta está junto com a palavra revolução, certo? então, É, Ou não? pena que a escuta popular não seja essa, porque é super Não. bonita, né, a É origem. que a escuta popular é determinada pela classe dominante, né? Com certeza. Então, Normalmente a a escuta gente tem que popular, batalhar para tentar resgatar as palavras que nos representam em vez de nos condenarem, né? porque quando as pessoas indicam alguém como revoltado, não é positivo. É Não. revoltado, é sempre negativo, né? É, É uma pena, né? é. Se bem que agora a gente nem tem mais revoltados, a gente tem os ressentidos, né? Sim, se revoltado era usado com esse sentido pejorativo, agora a coisa escalou, né? Escalou para os ressentidos que querem fazer a sua revolta, assim. Mas então o ressentido é antes do revoltado. O ressentido fica só na vontade e não põe para fora. Mas agora com rede social põe, né? Põe tudo que E quer como, né? e Com todo E o seu como? ódio, né? Com todo o seu ódio. É, Eu mas acho a que gente o não revoltado estava também falando desse revoltado, acho. é. Não, eu só peguei pela conotação negativa dele, né? Que você tinha Ah, falado. sim. Então, esses revoltados, negativamente revoltados, na verdade, são os ressentidos. Continuamos, então? Agora eu leio aqui. Continuamos. Vai lá, Cissa.
Em 1957, Camus recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de uma obra que põe em destaque os problemas que se colocam em nossos dias à consciência dos homens. Na ocasião, proferiu um discurso analisando o papel do artista, que não deve apenas distrair o público, mas comover o maior número possível de homens, oferecendo-lhes uma imagem privilegiada dos sofrimentos e das alegrias comuns. 3 anos depois, cheio de planos e de sonhos, preparando um novo romance, Camus morria num acidente de automóvel na estrada que liga Sens a Paris. Eram 13h55 de uma cinzenta segunda-feira, 4 de janeiro de 1960. Em seu bolso encontrou-se uma passagem de trem para o mesmo percurso. Na última hora, ele decidira fazer a viagem de carro e, nessa escolha, encontrou a morte, longe do sol da Argélia. O absurdo no teatro. Camus escreveu 4 peças: Calígula, O Mal-Entendido, Estado de Sítio e Os Justos. Calígula foi concluída em 1938, mas só 7 anos depois subiu ao palco no Teatro Herbertot de Paris. Conforme definição do próprio autor no prefácio da obra, trata-se de uma tragédia da inteligência. Seu protagonista, o imperador romano, filho de Nero, irrompe em cena após a morte de Drusila, sua irmã e amante, para expressar seu desejo do impossível. A lua, ou a felicidade, ou a vida eterna. Seu novo programa de vida. É preciso ser lógico até o fim, a todo custo. E sua descoberta do que acatará como sendo a verdade absoluta. Os homens morrem e não são felizes. Nossa. Posso ler? Uau. Pulou Vai. eu. Não, Você agora em que é você. seguida. O G vem depois do I, certo? G-H-I. Vem antes. Verdade. É Não, é que a mesmo. gente mudou, desde o começo a gente estava fazendo a ordem errada. Nossa, desculpa Não, aí, Guilherme. G-H-I-J. A gente Depois fez uma LF, pequena né? revolução na ordem alfabética, mas a gente pode retomar agora. Linha Ele ficou voltada. ressentido. Não, ele está ressentido. É, Então tá bom, Guilherme, você vai voltar para ficar. Não, você vai ficar antes da Irene, tá? Isso. Mas agora vai ficar depois. Manda brasa. Calígula constata o absurdo e decide levá-lo às últimas consequências, perdendo os limites do poder, da liberdade, da razão, negando todos os laços que o prendem ao gênero humano. As metáforas são abolidas de sua linguagem. A um cortesão que se declara capaz de dar a vida por ele, Calígula manda imediatamente matar, não sem antes agradecer-lhe por tamanha dedicação. Decididos a colocar um termo na carreira assassina do imperador, o patrício Xereia e o poeta Cipião engendram uma conspiração para matá-lo. Suicida superior, Calígula nada faz para deter os conspiradores e aceita a morte porque compreendeu que ninguém pode salvar-se sozinho, nem pode ser livre às custas dos outros. Nossa, quanta coisa, hein? Né? Nossa Senhora! Vamos lá. Vai lá, pode Liege. Seguir, Sim. o próprio Camus pretendia representar Calígula em Argel, mas a deflagração da guerra adiou a estreia da peça, e foi Gerard Philippe, 1922 a 1959, que acabou vivendo o imperador romano na encenação parisiense de 1945. O Mal-Entendido foi escrito no ano de 1943, nas montanhas do centro da França, onde Camus se encontrava por motivos de saúde. Essa situação histórica e geográfica, diz ele, bastaria para explicar a espécie de claustrofobia de que eu sofria então e que se reflete na peça. O tema dessa obra sombria e pessimista encontra-se já mencionado em O Estrangeiro, por Messot, que lê um jornal a notícia. Um homem partira de uma aldeia para fazer fortuna. Ao fim de 25 anos, rico, regressará casado e com um filho. A mãe dele, juntamente com a irmã,
tinha uma estalagem na aldeia. Para lhes fazer uma surpresa, deixará a mulher e o filho numa outra estalagem e fora visitar a Fora. mãe, que não o reconheceu. Por brincadeira, tivera a ideia de se instalar num quarto como hóspede, mostrar o dinheiro que trazia. De noite, a mãe e a irmã tinham-no assassinado a marteladas e atirado seu corpo no rio. Eita! No dia seguinte de manhã, a mulher do desgraçado viera à estalagem e revelara, sem saber, a identidade do viajante. A mãe enforcara-se, a irmã atirara-se a um poço. Ao terminar de ler o relato, Meursault comenta: devo ter lido essa história milhares de vezes. Por um lado, era inverossímil. Por outro, era natural. Nossa, que história, hein? Não, é demais. Nossa. A peça é dividida em 3 atos. O primeiro mostra a volta do filho pródigo, Jean. O segundo focaliza o crime e o terceiro elucida a verdade. Por várias vezes, essa verdade parece prestes a se revelar, como no momento em que Jean estende o passaporte a Marta, sua irmã, e ela se recusa a abri-lo. Consumado o crime através de um chá envenenado, Marta recebe a cunhada com hostilidade e conta-lhe que Conta-lhe. Jean tivera a mesma sorte de muitos outros viajantes que por ali passaram. A finalidade de tantos homicídios era obter um dinheiro que lhe permitisse abandonar aquela aldeia cinzenta e ir viver num lugar ensolarado, perto do mar. Você sabia que ele era seu irmão quando fez isso? Pergunta a viúva. Se precisa saber, responde a outra, foi um mal-entendido. E se você tem alguma experiência do mundo, não se surpreenderá. Posso perguntar uma coisa? Pode. Porque no parágrafo de cima fala que eles mataram o cara a martelada, certo? E aí, na primeira linha desse parágrafo, está assim: consumado o crime através de um chá envenenado. Mas não foi martelada? O que foi esse chá envenenado? Quem deu a quem? Então, é porque eu acho que está um pouco misturado as obras dele aqui, né? Esse Meursault é personagem do Estrangeiro, não é isso? E lê a Isso. notícia que Ele da lê essa qual notícia, né? Ele lê trata a a outra peça. notícia, mas daí é da outra peça, do É, mal-entendido. eu acho que ele faz meio tipo uma referência às próprias peças dele nas peças dele. Então é tipo como se o personagem do Estrangeiro lesse a notícia dessa peça. O que é muito legal, né? Ele tá tipo fazendo uma metalinguagem, assim. Ah, Ah, interessante. Interessante. o, o- tá. Mas não tem, de qualquer forma, no Estrangeiro não tem nada de chá envenenado, que eu me lembre. E Não entendi a questão. eu vi uma montagem dessa, O Mal-Entendido, e eu lembro da história do martelo, mas, mas também, talvez essa história do chá fosse assim, primeiro o chá para deixar o cara meio passado e depois consumava o Ah, ato tá. Para Aí depois Pode dar. ser. vai ver, Pode ela ser. tá, tipo, se referindo consumado o crime através de um chá envenenado, Marta recebe a cunhada. Então, tipo, meio. Pode ser que o chá da cunhada tava envenenado, sabe? Ah, entendi. Não sei. Consumado o crime. Através de um chá envenenado, Marta recebe a cunhada com hostilidade. Pode ser também. Não sei. A É, vírgula estaria no outro lugar. temos que ler, né? Temos que ler essas coisas. Posso Não é? seguir? É. Pode. Representada pela primeira vez em 1944, no Teatro dos Mathurins, a peça só se manteve em cartaz durante 40 representações. Os poucos que a aplaudiram exaltavam a qualidade dos diálogos e a escolha do tema. Os que a recusaram apontavam a improbabilidade dos fatos. Perguntavam-se, por exemplo, se ninguém jamais notara o desaparecimento das outras vítimas e consideravam-na inconveniente como demonstração do absurdo. O próprio Camus acha o mal-entendido enfadonha e sombria. Sua intenção era criar uma tragédia moderna,
pôr a linguagem da tragédia na boca de personagens contemporâneas. Nada realmente é mais difícil, pois é preciso encontrar uma linguagem natural o bastante para ser falada pelos contemporâneos e ainda suficientemente incomum para sugerir o tom trágico. Só Nossa, uma observação, pela pequena amostra que a gente tem do texto aqui, parece que ele conseguiu isso, né? Porque aqui, ó, no parágrafo anterior, esse pequeno diálogo, você sabia que ele era seu irmão quando fez isso? A pergunta viúva, né? Se precisa saber, né? E se você tem alguma experiência do mundo, não se surpreenderá. é isso aí. Então, até a nossa dúvida do chá aqui pode ser que estivesse um pouco de propósito na cabeça dele. Vai lá, Guilherme. Então és tu, né? Sou Então a eu? Liege é depois da Irene, viu, Liege? Estabelecida a Tá. ordem alfabética, pode seguir. Isso. Mais, Vai lá. posso ir? Mais Pode. bem-sucedida foi Os Justos, que estreou no Teatro Herbetot de Paris no dia 15 de dezembro de 1949. O autor assegura que a peça foi rigorosamente baseada em fatos históricos, inclusive a surpreendente entrevista da Grã-Duquesa com o matador de seu marido. Os justos são os revolucionários russos de 1905, os quais, segundo Camus, viveram o destino do homem revoltado em todas as suas contradições. Esses assassinos delicados, como os chama, defrontaram-se com o problema mais cruciante da revolta, que constitui o núcleo de O Homem Revoltado. Existe alguma coisa que se pode fazer para melhorar este mundo de injustiça e sofrimento e que, ao mesmo tempo, não aumente a injustiça e o sofrimento? Uau! Ai, meu! Ai, Meu ai, ai. Deus. Ainda bem que é só quinta-feira, né? O cara não sabia dessas coisas desse senhor. Vai lá, Liege. Para Kaliaev, um dos justos, a resposta é negativa, e o assassino só é permitido se o criminoso morrer também. Não, assassinato. O Assassinato. assassinato. Oh, perdão, e o assassinato só é permitido se o criminoso morrer também. Encarregado de matar o grão-duque Sérgio, ele falha numa primeira tentativa porque havia crianças presentes. E matar crianças é um ato contrário à honra de um homem. Procurando defendê-lo perante os outros que lhe criticam essa fraqueza, sua amada Dora expressa uma posição fundamental de caminho. Mesmo na destruição há o certo e o errado. Há limites. Numa segunda oportunidade, Kaliaev mata o grão-duque e, fiel a si mesmo, faz questão de morrer também. A revolta não é a busca da liberdade absoluta, como acreditava Calígula, mas um protesto contra um excesso de sofrimento e injustiça. E todo sofrimento provocado nesse protesto, toda injustiça cometida em nome dessa revolta, devem necessariamente ser expiados. Pomposa, grandiloquente, Os Justos obteve enorme sucesso, apesar de ter sido ferozmente criticada por alguns que a interpretaram como um convite à inação política. Na verdade, Camus já desejava mostrar à esquerda da época como estava distante dos ideais defendidos pelos revolucionários de 1905. Queria também denunciar um estado de violência que, apesar da inexistência de rebeliões e de guerras, ainda vigorava na Europa ao terminar a década de 40. Bom, eu vou ler esse parágrafo e já me vou, tá bom, gente? Obrigada. A cidade sitiada, né? A Cidade Sitiada. Fazia já algum tempo que o ator Jean-Louis Barrault desejava encenar o Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, 1660 a 1731. Sabendo que Camus trabalhava num romance com o mesmo tema, desistiu do velho projeto e pediu ao escritor que elaborasse uma versão teatral de A Peste. Camus aceitou o encargo, porém não se limitou a fazer uma simples transposição do romance para o palco. Na verdade, Estado de Sítio apresenta uma abordagem distinta da cidade à mercê da epidemia, cujo simbolismo político é reforçado através da personagem Peste. Como se trata de um ditador,
Essa apelação está correta, afirma o autor no prefácio da obra. Referia-se, porém, a qualquer ditador de qualquer partido. Por isso, desaprovou o fato de, na representação parisiense, o ator que interpretava a peste envergar um uniforme nazista. Nossa, Qualquer ditador. Eu acho que em qualquer época, em qualquer país, em qualquer mundo. exato. Gente, eu vou ter que ir indo também. Também, Manu, É que É, minha aula vai começar agora. que Tenho uma pena, mas que pena. Mas É depois eu tudo continuo lendo quando minha aula acabar. tá. Pois Ah, avisem até onde vocês foram. então, isso que eu ia Eu dizer, acho que a gente acaba, não acaba, não? Não, não, acho que Nós não. não, vamos. acho que não. Você Não, tinha acho que falado. não. Então, de repente, até porque eu estou achando assim, até o que a gente já leu até agora, eu queria retomar e reler várias Eu coisas e ia pensar propor para a sobre gente fazer um outras tantas. resumo, retomar, falar, porque é muita coisa, né? E talvez até Mas, parar por hoje mesmo Tá aqui, certo, pode ser. tá? Pode ser, e a gente termina na mas, próxima. então, vamos considerar página 8, né, que a gente parou. Isso, Não, isso. a cidade sitiada, né? A Isso, gente, a gente relê esse primeiro isso. parágrafo A que você gente leu, retoma a cidade a sitiada, cidade sitiada. mas relê até aí, então. Isso, Tá bom, tá gente. bom? Obrigada, Então, viu? tá Beijos. bom. Então, Tchau. nos vemos. Beijos. Em 15 Beijos. dias. Daqui 15 dias. Tá tudo certo? Hoje é 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hein, Nilde? Com esse mesmo público, hein? Você viu? Nossa, mãe! Você Não é? viu? Não é? É, É dia Muito. 12, tá? 12? É. Tá, 12. tá bom. Tá. Tá Falou. bom. Tchau, beijo. Tchau, Obrigada. gente. Outro. Tchau, Beijo. Tchau. querido. Até. Tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau.